Olá, investidor e investidora, seja muito bem-vindo à nossa semana Primeiros Passos e esse primeiro vídeo a gente vai aproveitar para responder uma dúvida aí muito normal das pessoas e é importante a gente falar que essa semana Primeiros Passos é exatamente para a pessoa que é iniciante, a pessoa que está começando, quer entrar no mundo dos investimentos e principalmente na Bolsa de Valores e ela não tem ainda aquela mentalidade, ainda não tem aquele racional de longo prazo e ainda pode passar por alguns problemas. O que a gente quer aqui é encurtar esse caminho de vocês, então hoje eu vou tratar com vocês a questão das dívidas e como a dívida pode atrapalhar a nossa carreira como investidor, principalmente para você aí que ainda nem saiu tanto das dívidas e já está querendo investir em Bolsa de Valores. Então logo depois da vinheta a gente já começa e eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, normalmente quando uma pessoa me manda um e-mail, ela está começando, ela se inscreveu aqui no nossos primeiros passos e ela me fala que ela ainda tem alguma dívida e etc., a não ser que seja uma dívida imobiliária, que seja uma dívida muito barata, eu falo para ela que primeiro ela precisa pagar a dívida. Depois ela precisa fazer uma reserva de emergência, a gente vai fazer um vídeo exatamente sobre isso, e aí depois ela deve se preocupar em fazer investimentos. É claro que a pessoa às vezes ela está naquela ânsia, ela está naquela vontade de fazer um investimento logo e ela acaba metendo o pé pelas mãos e é exatamente sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Antes da gente passar para a planilha que eu mostro exatamente esses cálculos, como o que você ganha aqui no investimento vai ser insuficiente para você pagar a tua dívida e a gente vai mostrar isso com números, como eu gosto sempre de fazer, eu quero mostrar aqui alguns dados que vão mostrar para você que só de você já estar vendo esse vídeo, você já está na frente aí de um percentual maior do que a metade dos brasileiros. Tá? Então olha só o que acontece, a gente tem aqui 6 em cada 10 brasileiros não investem em alternativas à previdência social para se aposentar. Então quer dizer, 60% dos brasileiros, por bem ou por mal, eles acabam que não investem dinheiro, ou seja, eles gastam todo o dinheiro que eles têm e eles dependem da previdência social lá na hora de aposentar. Segundo especialistas, começar a investir desde jovem reduz o peso da contribuição para o futuro na hora de parar de trabalhar. A gente já fez alguns vídeos lá no canal do YouTube, mas nunca é demais lembrar que às vezes para você juntar o mesmo valor, se você começar com 20 anos ou se você começar com 50 anos, por exemplo, e você quer se aposentar aos 60, às vezes a diferença de valores que você precisa juntar é 20 vezes maior, por exemplo, se for aos 50 do que aos 20. Então, realmente, quanto mais cedo você entrar nessa ciranda de juros compostos, melhor para você. É engraçado que a dívida é um juro composto que joga contra você, né? E o investimento é um juro composto que joga a teu favor. E um dos principais motivos para não se planejar para a hora de parar de trabalhar está a falta de dinheiro no fim do mês. 36% alegam que não sobra dinheiro do orçamento para investir no futuro. E aqui fala, né, que simulações feitas, né, com um trabalhador de 25 anos, se ele começa a investir R$ 300 por mês, por exemplo, ele consegue uma renda mensal vitalícia de aproximadamente R$ 2.000 quando chega aos 65 anos. Em uma previdência privada com R$ 977 por mês, você pode conseguir uma renda aqui de R$ 5.000 na hora da tua velhice lá. Então isso são dados muito básicos aí tirados de reportagens, dados que você não corre tantos riscos assim, dados que são investimentos baseados aí no próprio risco do Brasil. Então você com a Bolsa de Valores você pode chegar em resultados inclusive muito melhores do que esse, mas isso é só para você ter uma ideia. E finalmente a gente entra aqui na questão de dívidas, até porque se a pessoa não consegue guardar dinheiro no final do mês, qualquer
problema que aconteça com ela, qualquer imprevisto que aconteça, o que vai acontecer? Ela vai gastar mais e ela vai gerar dívida. Na hora que ela gera a primeira dívida, começa a faltar dinheiro todos os outros meses. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, em Mato Grosso, por exemplo, 27% da população estão inadimplentes e podem renegociar dívidas. Isso aqui foi da época agora do feirão de nome limpo que o Serasa fez. E aqui diz sobre o brasileiro de forma geral. A quantidade de brasileiros endividados era de 59,8% em dezembro de 2018, em janeiro passou para 60,1% das famílias, os inadimplentes, somando o Brasil todo, 22,9% em janeiro, a gente viu que no Mato Grosso 27%, cartão de crédito é a principal fonte de dívida dos brasileiros, representando 78% do total, seguido pelos 14% do carnê e 9,7% de financiamento de veículos. Então, quer dizer, carnês são para compras aí de eletrodomésticos, geladeira, fogão, normalmente coisas desse tipo, 9,7% veículos, 78,4% do total cartão de crédito, que normalmente também são bens que a pessoa compra e ela gasta, ou bens ou serviços, enfim, coisas desse tipo. O que a gente percebe daqui é que o brasileiro ele está tentando sempre viver num patamar acima do que ele pode. Então, quer dizer, ele ganha 3 mil, ele quer viver uma vida de 4 mil. Ele ganha 6 mil, ele quer viver uma vida de 7 mil e assim por diante. Até que chega um momento que o cara pensa em investimento, ele pensa assim, eu não tenho mais como ficar dessa forma, eu preciso investir um dinheiro. Às vezes entra um dinheiro de uma rescisão, de uma demissão, às vezes entra um dinheiro de uma participação de lucros e resultados, às vezes entra o dinheiro de uma herança, alguma coisa nesse tipo, e aí ele resolve ir para o mercado financeiro, achando que ele vai ganhar muito dinheiro, mesmo sem ter experiência nenhuma em pouco tempo. E aí a gente tem um grande problema, porque o cara tem dívida e ele quer entrar no mercado financeiro para ganhar muito dinheiro em pouco tempo. E aí a gente vem para essa planilha aqui, em que o que eu fiz aqui? Eu peguei os últimos 20 anos do índice Bovespa. E nesses últimos 20 anos do índice Bovespa, você vai ver aqui, que a bolsa começou em abril de 99 com 11.351 pontos, e a gente viu aqui que ela foi subindo, 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 em alguns momentos caiu também porque a gente teve recessão, e nesse dia que eu estou gravando aqui ela está em 93.735 pontos, ela chegou a bater 100 mil pontos e voltou, mas você vê que isso não dá muita diferença quando a gente pensa 20 anos, por exemplo. O que aconteceu com a bolsa? Ela subiu 725% nesse período, 825% menos 1, que seria o valor investido, 725%, ganho anual 11,13% ao ano, e se você parar para pensar, 0,88% ao mês. Como está aparecendo aqui na tela, se você investisse hoje, por exemplo, no Tesouro Selic, paga 6,5% ao ano, ou seja, se você investir na renda fixa, que tem o menor risco do país, que é exatamente do Tesouro Direto, que é do governo federal, do Tesouro Nacional, a gente vê que 6,5% contra 11,13%. Nesse período aí a gente teve crises, a gente teve recessão, a gente teve momentos de alta também, então quer dizer, está bem dividido. Tá? E ganho mensal de 0,88 contra em torno de 0,50 que você ganharia ali no Tesouro Selic, talvez 0,52, 0,53, alguma coisa assim. E se você tivesse deixado o dinheiro na poupança, que é a principal aplicação dos brasileiros, você ganharia em torno de 0,40, hoje 0,39 ou 0,38 por mês. Então quer dizer, a bolsa rende mais, mas rende menos do que os juros das dívidas. Mas aqui a gente está falando de bolsa. É claro que se você for um bom investidor, se você seguir orientações, se você fizer algum curso para melhorar, enfim, como eu já fiz lá no passado e etc., você consegue um pouco mais. Você consegue, por exemplo, 0,2% a mais ou 0,4% a mais. Se uma pessoa tivesse investido no Ibovespa e tivesse todos os meses conseguido 0,2% a mais, ou seja, 1,08% ao mês, mais ou menos linear, se a gente pensar dessa forma, a pessoa teria saído daqueles mesmos 11.351 pontos
para 150 mil pontos mais ou menos. Pensa reais, se você preferir. Ela teria saído de 11.300 reais em 20 anos isso, tá, gente? Para 150 mil reais. E se ela tivesse conseguido 0,4% a mais, iria chegar em 241 mil reais. Então, quer dizer, em 20 anos, 2.000% de alta naquele investimento. E é claro que você poderia ter feito aportes aí no meio do caminho. Mais do que isso, é difícil conseguir. A gente já entrevistou aqui gestores que conseguem aí em torno de 20% ao ano e etc, mas não é algo trivial, não é algo fácil, ainda mais para um investidor que ainda não tenha muita experiência. Então, quer dizer, você consegue aqui 1,28%, 1,08%, e às vezes o cara tem lá um financiamento, por exemplo, o financiamento dele do veículo, que é uma taxa de 2,49% ao mês com empréstimo de 50 mil reais. Estudando aí um pouco, olhando livros, fazendo alguns cálculos, fazendo cursos, etc., você consegue fazer essa conta aqui. Qual seria o valor da parcela? Eu usei aqui uma tabela Price, a mais utilizada para veículos, e aí eu cheguei aqui numa parcela de R$ 1.797, arredondando um pouco, e aí a gente vê aqui, ó, que chegou no final com R$ 17 de pagamento a mais, talvez a parcela fosse R$ 1.796,50, alguma coisa desse tipo, que não faz muita diferença. Mas R$ 1.797 em 48 meses. Quando você transfere para investimento isso, o que eu fiz aqui? Olha só, vamos imaginar que eu tinha os 50 mil reais e ao invés de eu pagar os 50 mil reais do carro, do financiamento do carro, eu preferia investir e cada mês que ia passando eu pagava parcela. Aqui eu vou colocar como se o rendimento da bolsa fosse linear, mas o rendimento da bolsa não é linear. Como vocês podem ver aqui, ó, teve mês que subiu 10%, ó, mês que subiu 10%, mas teve mês que caiu 3%, mês que caiu 10%, mês que caiu 5%, mês que caiu 1%, mês que subiu 2% e etc. Você não tem essa linearidade. Então você não tem como prever exatamente isso. Então o que a gente tem aqui? 50 mil reais. Aí você investindo na bolsa, se você conseguir 1,28 linear, você vai ganhar 640 reais, mas você tem uma parcela a pagar de 1.797. O teu objetivo é quitar o empréstimo e no final ainda sobrar alguma coisa. Quer dizer, você conseguiu quitar os 50 mil. Se você quitasse os 50 mil de empréstimos, você não teria investido, então você terminaria com uma soma zero. Se você conseguir quitar o empréstimo e ainda sobrar alguma coisa, você tem uma soma maior do que zero, que seria melhor. E aí o que acontece aqui? Olha só, quando você chega aqui no mês 34, ou melhor, no mês 35, você tem um menos 685 reais. Quer dizer, o teu dinheiro com investimento terminou no mês 34 e você ainda tem aqui, ó, 25 mil reais para pagar de dívida, 14 parcelas. Tá? Então é só para mostrar que mesmo naquele melhor cenário, que você consiga ganhar do Ibovespa, que você tenha um rendimento aí em torno de 80% desses melhores fundos que a gente indica lá na carteira Z, você mesmo assim você vai ter problemas, você não consegue quitar esse empréstimo. Então o que eu falo sempre, se o teu empréstimo for uma taxa aí de 2,4, 2,9, 3 ponto alguma coisa, e se for cartão de crédito, cheque especial, etc., cara, nem pensa duas vezes. Você primeiro quita a tua dívida inteira e depois começa a investir, porque você vai perder dinheiro não fazendo isso. Aí a pessoa pergunta assim, mas agora a bolsa está em alta, agora com certeza a bolsa vai subir e é um bom momento, a gente vai conseguir mais do que esses 2,49% ao mês. E aí eu fiz exatamente de propósito, eu peguei o Ibovespa só no período de alta atual, de janeiro de 2016 até agora, março de 2019. Foram 141% de alta em 37, 38 meses aqui. Isso significou um ganho mensal de 2,34%. Então, gente, só para vocês entenderem aqui um pouco melhor, ó, se vocês não conseguem visualizar lá na planilha, eu estou pegando esse gráfico aqui. Então, quer dizer, você saindo de 40 mil aqui para 93 mil,
Olha só o que a gente teve aqui nesses últimos períodos. Nem sempre a bolsa anda dessa forma. A gente tem períodos de queda, a gente tem períodos de alta, períodos de queda e etc. Mas mesmo nesse período aqui, que é esse atual, a bolsa não conseguiu andar mais do que aqueles 2,49% ao ano desse investimento aqui, desse empréstimo aqui que a gente viu, tá? Ela andou 2,34% ao mês, desculpa. Então, o que acontece? Mesmo que você consiga aqui 0,2 a mais ou 0,4 a mais, que faça com que você no final tenha um ganho, se você tiver aí 3, 4, 5 meses seguidos em uma sequência em que tenha um rendimento negativo, que a bolsa cai e você tenha que pagar parcela, esse ganho mensal aqui pode trazer um problema, pode dar problema para você, tá? Por quê? Porque o retorno na bolsa não é linear. Então, mesmo assim, mesmo se você acha que ainda tem potencial para subir mais 140% nos próximos 3 anos, não vale a pena você investir em bolsa de valores antes de pagar a tua dívida. Esse é o grande ensinamento de hoje. Por quê? Porque eu quero que no próximo vídeo que a gente vai falar de reserva de emergência, você tenha o teu foco, o teu racional no longo prazo. Dessa forma aqui, você tem que ficar pagando a tua dívida, então o teu foco não é ganhar dinheiro no longo prazo, acaba sendo o foco em ganhar dinheiro para pagar a próxima parcela. Ganhar dinheiro para pagar a próxima parcela. Então, esse foco não é bom. Esse foco é um foco que você vai acabar perdendo dinheiro na bolsa de valores. Tá? Muito obrigado a todos, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.